Bom dia, boa noite, boa tarde. Queridos, queridas, amores, vamos agora falar o seguinte. Vamos falar sobre o Congresso de Viena, que ocorreu em 1815. O que foi esse Congresso de Viena? Esse Congresso de Viena foi uma tentativa de restaurar as monarquias absolutistas na Europa, tá? Então, vamos ver agora o contexto histórico. Por que restaurar? Quando se pensa em restaurar, nós temos que pensar se tem que restaurar é porque alguma coisa, né, foi destruída. Então, agora, no contexto histórico, nós vamos lembrar um pouquinho que ocorreu a Revolução Francesa e que durante a Revolução Francesa nós tivemos as duas fases, que foi a fase ali dos girondinos e dos jacobinos, né? A primeira fase foi uma fase liberal burguesa e a segunda fase foi a fase mais voltada ali para uma radicalização e que o povo não gostou, né? Devido a tudo que aconteceu depois naquele período do terror ali, em que mais de 100 pessoas diariamente eram mandadas para a guilhotina e isso desagradou muito o povo e a Revolução ela deu uma parada devido a isso aí, tá? Virou um certo momento ficou meio anárquico e chega um cara chamado Napoleão Bonaparte para resolver o problema. Esse cara ele se torna um cônsul e depois vai ter o período em que ele vai se tornar um imperador, né? Vai formar um império e nisso ele vai começar a invadir os países e ele vai decretar também contra, principalmente a Inglaterra, um bloqueio comercial. O que significa isso? Significa que as nações que ele proíbe, inclusive Portugal, de negociar, de fazer negócios com a Inglaterra, que era o inimigo histórico da França, essas pessoas elas iam sofrer sanções. E que sanções seriam essas? Invasões. Isso aconteceu lá em 1808, em que a família real teve que vir para o Brasil por causa dessa invasão, tá? Ele vai ali invadindo, ele invadia territórios e vai colocando pessoas da sua confiança. Então ele vai sofrer ali algumas batalhas, derrota, até que em Waterloo ele vai perder a batalha para os ingleses. Aí em 1812 vai ter um tratado chamado Chaumont que vai fazer parte ali a Áustria, a Prússia, a Grã-Bretanha e a Rússia. Nesse tratado eles já estavam pensando em restaurar o poder absolutista, tá? E depois vai vir mais tarde, vai fazer parte desse acordo, desse movimento Portugal, Espanha e a Suécia. Aí em 1815, já com a derrota, né, de Napoleão e a derrota já começando mais ainda, né, entre 1814 e 1815, nós vamos ter ali o Congresso de Viena, que vai fazer algumas deliberações. Uma dessas deliberações vai ser a restauração, tá? O que é restaurar? Restaurar os Bourbons na França, que seria a dinastia do Luís XVI, que perdeu tudo, inclusive a cabeça, porque foi guilhotinado lá na França, tá? Para restaurar a monarquia agora, Bourbon. Para restaurar também a monarquia absolutista, que seria a monarquia ali do governo do Dom João, né? Do Dom João VI, que quando ele perdeu lá em 1808, né? Então agora eles estão pensando também em restaurar a monarquia em Portugal, já que nesse momento os franceses já estão se retirando, né, de Portugal. Legitimidade. O que seria essa legitimidade? É legitimar as fronteiras e legitimar também o poder absolutista nesse momento, tá? Então, o que vai ser feito, gente? Essa legitimação também é para dividir os territórios e ver quais as fronteiras foram modificadas para restaurar elas novamente e que nenhuma potência tivesse mais terras ou um maior domínio, um maior poder que outra potência. Então seria mais ou menos uma tentativa de restaurar as colônias de uma forma mais ou menos equilibrada e mais ou menos harmônica. Então aqui, ó, o que a gente viu aqui? Nós vimos assim que a Inglaterra,
a Rússia, a Polônia, a Grã-Bretanha, também nós temos ali a Península Itálica, né? E esses lugares aí, eles vão ser modificados e muitos deles vão receber colônias, vão anexar outros países, que eu coloquei a lista ali para vocês da anexação desses países, tá? Por exemplo, os ingleses vão ficar com algumas colônias na África, ali na Ásia, Grã-Bretanha aqui próximo nas ilhas ali da América Central e assim por diante, tá? Eu coloquei ali para vocês o nome dos lugares que passaram a pertencer a essas potências absolutistas para que vocês percebam que esse é o embrião do que virá depois durante a Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra vai ser uma luta também por colônias, vai ser uma luta também que nós podemos considerar imperialista, mas também que tem um embrião e que tem uma continuidade desse absolutismo, tá? Depois nós vamos ter ali o encontro da Santa Aliança, que vai fazer parte a Rússia, a Prússia e a Áustria, que seria uma forma de barrar os movimentos liberais. O que são esses movimentos liberais? O liberalismo, ele começou essas ideias liberais lá com as ideias iluministas, né? Ele vem ali junto, e o liberalismo, ele prega a liberdade, né? Então seria a liberdade de países e a liberdade do trabalho também, o trabalho livre, contra o trabalho escravo, contra a servidão. Os absolutistas, eles pensam em barrar a independência das colônias, para que as colônias continuem sendo uma extensão da sua economia, para que eles continuem, no caso, explorando essas colônias também economicamente, tá? E a Inglaterra, ela vai ser contra, ela não vai participar da Santa Aliança. Por quê? Porque os ingleses, nesse momento, eles estão apoiando a independência das colônias na América, justamente porque se a América ela for mais independente, menos entraves vai ter, porque durante o absolutismo, o que acontece? Acontece uma coisa que a gente chama de monopólio, né? A metrópole, ela vai impedir, porque como essas potências elas no mundo dos negócios e no mundo da expansão comercial, elas são competidoras, e elas, como competidoras, elas não vão permitir que outras potências possam rivalizar ou possam ter mercados maiores que os seus. Então, por isso é que os ingleses, eles vão desejar que o Brasil ele seja sim independente, né? E eles vão desejar sim que as colônias daqui da América que pertencem aos espanhóis sejam também independentes, assim como os Estados Unidos nesse momento da Santa Aliança já é independente, tá? Então por isso a Inglaterra não participa da Santa Aliança. Eu gostaria de pedir para vocês, meus queridinhos, que vocês compartilhem esse vídeo, se vocês gostaram do vídeo, dá um like, fala alguma coisa, faz uma pergunta, ativa o sininho, porque sempre quando tiver vídeo, vocês podem participar, né? Vocês vão ser avisados que tem um vídeo novo no canal. Incentivem o meu canal é um canal novo, eu tô começando agora, tá? E eu tô gostando, sabe? Tô gostando mesmo de fazer vídeo, tô achando bem legal fazer vídeo, porque é uma forma de expandir, né? Expandir isso que a gente recebe. O que a gente recebe, nós devemos distribuir para as pessoas aquilo que é bom para nós, que nós gostamos de ter recebido um dia de um professor, de alguém, de um livro, ou de alguém que, né, nos ajudou. Então nós estamos agora compartilhando com vocês. Então por isso eu peço que vocês dêem um likezinho, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau!